Em uma conversa que eu tive com a minha avó Maria sobre os alagamentos que estavam acontecendo próximos à praia de Itapuã após a finalização da última obra de requalificação da orla em 2016, ela comentou que estes locais haviam pequenos córregos que desaguavam no mar, mas que foram aterrados nas intervenções urbanas que ocorreram ao longo dos tempos. Ela ainda me lembrou das lagoas que haviam no bairro, que também foram aterradas e recentemente voltaram a aparecer. Ela me disse que esses pontos eram os vestígios de Deus, que se eu andasse prestando atenção, ia conseguir perceber que as obras feitas pelo homem não tiram o lugar da natureza. No dia 14 de junho de 2020, enquanto eu tomava café da manhã com a minha avó Maria na sala de sua casa, duas moças que nós não conhecemos chamaram a minha avó em momentos diferentes para pedir folhas de tapete de Oxalá, que são cultivadas em seu jardim. Após entregar as folhas para a segunda moça, a minha avó me contou que nos últimos dias muitas pessoas estavam lhe pedindo folhas para fazer chá e banhos. Talvez pelo fato de, neste momento, o Brasil ter passado pelo primeiro pico da pandemia do Covid-19 e ter coincidido com as epidemias de dengue e de outras doenças sazonais, como a influenza que possui surto nos períodos de outono e inverno. O SUS, que já possui deficiência de atendimento de outras doenças, passou a ter uma demanda elevada de internações, levando ao esgotamento de muitos serviços. Além da falta de vagas, o medo do contágio nas unidades de saúde e o desconhecimento sobre o vírus fez com que muitas pessoas evitassem ir aos hospitais. Ainda nesta conversa, a minha avó Maria me disse que durante a sua infância vivenciada em Cascavel, um dos povoados do município de Ibicoara, localizado no interior do estado da Bahia, onde ela nasceu, as pessoas quando estavam com doenças de pele, ao invés de se deitarem em camas normais, se deitavam no chão coberto com folhas de fumo. Esta planta ajuda a cicatrizar mais rápido as feridas. Ela ainda me falou sobre uma casa em Itapuã que tem o último pé de fumo do bairro e completou me falando que iria pedir algumas folhas aos moradores dessa casa. Ao descrever a localização deste pé de fumo, ela indicou que fica em um terreno com muitas pontas, mais baixo que o nível da rua, com três casas da mesma família, e que a casa mais velha fica na parte da frente do lote, que tem ainda um telhado de duas águas. Assim como a casa de minha avó em Itapuã, encontramos outras casas mais antigas que possuem características semelhantes a esta. No final da conversa, minha avó sorriu e me falou a seguinte frase: quem diria que estamos voltando aos velhos tempos? Esse sou eu e minha avó Maria, em um registro cotidiano feito por minha mãe Edinalva, enquanto eu estava brincando na varanda e a minha avó tentava encontrar algum fruto de urucum para temperar o macarrão do almoço. Durante a minha infância vivenciada entre o final dos anos de 1990 e o início dos anos 2000 na Nova Conquista, uma das localidades de Itapuã, local que vivo até os dias de hoje, o caminhar e o permanecer nas ruas era mais confortável. A maioria das casas eram repletas de árvores nas varandas e nos quintais, assim como a minha. As mangueiras e amendoeiras que passavam os limites dos muros faziam sombra sobre os passeios e perfumavam a maioria das ruas próximas à minha casa. No verão, período da colheita da maioria das frutas locais, era comum os vizinhos compartilharem com a minha família. Havia uma grande fartura destas frutas, ao ponto de precisarem ser descartadas. No jardim de minha avó Maria tem até os dias de hoje pitanga, mastruz e outras plantas que ajudam para quase todas as dores e completam as refeições. Rosas, cravos e outras flores sempre deixaram a casa perfumada. Quando essas plantas não davam conta, não precisava ir muito longe. Era fácil encontrar em algum terreno baldio ou nos maços do abaeté as plantas que estavam faltando. Me lembro de ir no beira-rio com a minha avó catar a vegetação que ficava nas margens desse rio, inclusive raízes de dandá, para fazer incenso para defumar a nossa casa. No decorrer do tempo, enquanto a minha avó mantinha essa relação com o território, eu pude ver os lugares ocupados pelas vegetações desaparecendo, com a construção de novas casas. As histórias que ouço em casa, desde a minha infância, me levam a imaginar que, em um tempo anterior ao que eu vivenciei, havia uma relação ainda maior com a natureza. Ele sendo um homem sempre muito caprichoso, né? Apesar de que ele era somente um pedreiro, né? Ele trabalhou em algumas empresas grandes, tipo Odebrecht, OAS. Essas empresas grandes, ele trabalhou na construção também
do Shopping Guatemi. Ele tinha muito conhecimento e ele sempre foi muito caprichoso em tudo que fazia. Ele também procurou caprichar na casa que a gente morava, né? Então, como a casa era uma casinha assim de telha, era uma casa feita de tijolinho, né? De telhas vermelhas. Vermelha não, aquelas telhas antigas, bem antigas assim. Não era vermelha não, mas era telha. E aí ele tirou essas telhas e fez essa casa aqui bonitinha de laje, né? Que até hoje a gente conserva a mesma cor da casa, o mesmo jeito da casa, não teve nenhuma mudança, só conservação mesmo da casa, né? E aí naquela época, como a gente morava aqui, faz uma roça, né? A, os outros vizinhos ficavam assim falando, poxa, é a casa do Barão, a casa do Barão, né? Porque era uma casa muito bonitinha assim, né? Pra época, feita assim no meio de um lugar assim, tipo um mato, né? Tipo uma roça assim, um lugar abandonado praticamente, né? Que não tinha assim, a gente não tinha acesso a transporte, né? Não tinha muito mordomia, não tinha nada mesmo. A gente ficava aqui, tinha poucos vizinhos, todas as casas da rua. Tinha casas ainda que era feita de madeira da época, né? Tipo a casa de Dona Terezinha, que ela já faleceu, né? É uma rua assim que passava muitas vacas, passava boi, porque tinha o pessoal que mais atrás, a gente eram as fazendas lá atrás, então o pessoal soltava as vacas e os bois, né, para ficar andando pelo meio da rua. E era assim, um lugar bem simplesinho mesmo, assim, era tipo a roça mesmo. E aí a casa da gente chamou atenção, né? Até hoje é conservada a mesma cor da casa, a mesma cozinha verde, a laje pintadinha de branco, a mesma cor da janela, das portas, que essa casa tem mais de 40 e poucos anos, quase 50 anos, né? E a gente está morando aqui até hoje. Uma vez a minha avó me contou que o seu sogro, meu bisavô Bernardino, o pai de meu avô Crispim, era um mateiro, que passava vários dias nos matos de Itapuã, caçando, pegando plantas e madeiras para fazer carvão para vender. Ela ainda me contou que em um lugar próximo à Lagoa do Abaeté, onde ainda hoje a mata é mais densa, o meu bisavô tinha feito uma pequena horta que plantava algumas frutas e verduras para sua família. Neste local, ele tinha construído também uma pequena fonte, que pegava água para consumir e para regar essa plantação. Ela também falou que ele pegava algumas palhas de coqueiro para fazer algumas cabanas temporárias enquanto ele estava no mato. A minha avó Maria e meu avô Crispim, alguns momentos iam até essa horta para poder ajudar o meu bisavô. A minha mãe acredita que ele é um dos últimos quilombolas que existiam em Itapuã. As plantas do jardim da casa de minha avó guardam muitos tempos. A minha avó sempre passava por um terreno na Nova Brasília de Itapuã, perto da casa da mãe de sua sobrinha Márcia, quando ainda não tinha nem asfalto nas ruas. Esse terreno tinha uma roseira maior do que a casa, e davam flores muito grandes que perfumavam toda a rua. Um dia, a minha avó pediu uma muda à dona desta casa, que deu duas galhas secas, que vingaram e permanecem até os dias de hoje neste jardim. O pião roxo serve para tirar a má olhada. A minha avó disse que não foi ela que plantou, mas sim os passarinhos. No verão, quando essa planta floresce, é bem comum ver alguns passarinhos e algumas ararinhas vindo comer esses frutos. Quando eu tinha 2 anos de idade, no momento que eu estava com a gripe muito forte, a minha avó procurou em Itapuã por um pé de pitanga para tirar as folhas para fazer o chá e os frutos para me dar para chupar. Ela encontrou um pé de pitanga no terreno de seu amigo Birajara, que fica na rua da ilha. Com as sementes dos frutos que ela me deu para chupar, ela plantou e vingou e nasceu essa pitangueira que permanece no jardim até os dias de hoje. O tapete de Oxalá ajuda a curar dor no fígado e nos rins.
A minha avó disse que geralmente ele nasce na frieza. A muda que tem agora, minha avó comprou na feira. O pé antigo, que tinha vários anos, morreu de tanto pessoal pedir para tirar com o início da pandemia. A minha avó me disse que aprendeu sobre as plantas, ouvindo o que as pessoas falavam e ia testando para ver se era bom mesmo.